Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Elci Guimarães e hoje eu quero contar para você a história que me acompanha pela vida fora. É impressionante tudo que eu vou contar. E olha, se não tivesse acontecido comigo, era uma história de eu parar para pensar e dizer: puxa, será que aconteceu desse jeito? Pois foi exatamente o que aconteceu. É por isso que eu vou descrever tudo nos mínimos detalhes. Meu amigo, eu tinha um carinho muito grande, mas muito grande, por uma tia chamada Ercília. Meu nome, Elci, eu soube que foi colocado em homenagem a ela. Mas eu tinha uma ligação estreita com a tia Ercília. Elci, não saía da casa dela e como ela me tratava bem. Como ela cuidava bem de mim. Meu Deus do céu, tudo que ela fazia, primeiro ela me avisava. Elci, fiz o doce de abóbora. Elci, fiz o pão caseiro. Elci, eu fiz o queijo. Adorava o queijo que ela fazia. Eu não saía da casa dela. O carinho dela para comigo era muito grande. E foi assim que eu acabei descobrindo depois que essa minha tia Ercília, ela guardava consigo um grande segredo. Segredo que ela mantinha a 7 chaves. Ela guardava cuidadosamente embrulhado, num delicado tecido rendado, um retrato emoldurado, dentro de um baú velho. Aquilo passado a 7 chaves. Aquilo era escondido de um jeito e esse baú era trancado com um cadeado. Um cadeado. Eu não sei se vocês lembram daquele cadeado antigo, que a chave, ele entrava no miolo dele, mas bem no centro do cadeado mesmo. A chave grande. Não essas chaves pequenininhas desses cadeados modernos agora. Era aquele cadeado antigo, era aquele lá. Ninguém, mas ninguém, nem mesmo o marido dela, meu tio Jacinto, homem bom também, hein? Meu tio Jacinto, nem o marido dela sabia quem era o dito ou a dita da foto emoldurada que ela venerava com tanto afim que guardava naquele baú. Embora a minha tia fosse tão querida por mim, tão amada por mim, eu nem me atrevia a perguntar quem era. Meu tio, o tio Jacinto, ele não se ocupava em sequer saber quem era que ocupava aquele retrato misterioso, o dono ou a dona daquela foto misteriosa. Meu tio era um homem que lidava com gado, sabe, gado leiteiro, por isso que a minha tia se tornou especialista em fazer esse queijo. Ele era um homem que lidava com gado e ele passava a maioria do tempo dentro dos currais, dos estábulos, não se interessando por caprichos de mulheres. Ele até fazia troça com aquela história toda. Ele brincava assim com as pessoas, né? Especialmente com as pessoas da família, inclusive eu. Ah, tua tia, aquele lá
é algum retrato meu que ela guarda para espantar a muriçoca. Dizia galhofando, brincando, e dava aquela estrondosa gargalhada. E ria. E a gente acabava rindo também. Mas muitas vezes, minha tia amada, Ercília, e eu recebi o nome de Elci em homenagem a ela. Muitas vezes minha tia entrava no quarto, trancava a porta, trancava por dentro. Às vezes ela demorava quase o dia inteirinho dentro daquele quarto enfornada, a título de fazer arrumação. Mas a gente comentava que não era isso não. Era porque... Inclusive, eu tive uma vez a curiosidade de espiar pelo buraco da fechadura dentro do quarto. Ela ficava olhando o tal do retrato por horas e horas a fios. Ali, coitada, chorava, petrificada diante daquela moldura. Era como se fosse um ritual. Um detalhe a mais que precisa ser contado. A minha tia, segundo a gente acreditava, ela não podia engravidar. Mas leva-se em conta o machismo de toda essa história, né? E ainda mais naquele tempo, naqueles anos, nossa, seria uma vergonha o homem admitir que ele é que não podia ter filhos. Então, a história que se contava é que a tia Ercília não podia ter filhos. Quantas e quantas vezes, eu nem me lembro mais, eu perguntei para minha velha tia Ercília: ô tia, se um dia a senhora quiser me falar, eu falava do meu jeitinho, porque ela gostava muito de mim, Elci. Ô tia, se um dia a senhora quiser me contar, me conta de quem é o retrato que a senhora guarda com tanto carinho. Ela me olhava com um olhar terno, sorriso tímido, gentil, acabava desconversando, entabulando outra conversa, outro assunto, e não dando chance para mais nada. Aquele retrato misterioso aguçava a curiosidade de todos naquela casa. Imaginava-se diversas teorias da conspiração. Alguém dizia: será que é o retrato de um amante da tia Ercília? Uma paixão inesquecida, inesquecível, perdida nas brumas do tempo, a quem ela dedica aquela veneração e tamanho apreço? É certo que não era foto do pai, pois não seria motivo de tantos segredos e mistério, pois havia outras fotos do pai dela dependurado pela casa. Então o pai dela não era. Muito se indagava sobre de quem era aquele retrato, mas a minha tia sempre arranjava uma desculpa para não falar sobre o assunto. Quem será que estava naquele retrato? O tempo passou até que o próprio destino embaralhou as cartas de vez. Numa manhã, recebi a mais triste notícia. A minha tia fora acometida de uma repentina e atroz dor, uma dor de cabeça. Segundo meu tio me contou, ela deu um grito com essa dor de cabeça, e aquela dor de cabeça não lhe deu tempo para mais nada, porque ela caiu, padeceu silenciosamente, sem grandes embaraços. A morte surpreendeu a minha tia. Abocanhou-a com o seu manto e a minha tia levava consigo também os seus segredos. Embora seja certo que talvez a morte tenha mais segredos para nos revelar do que a própria vida. Quando eu fui comunicada da morte da titia, me desesperei de tão apegada que eu era a ela. Desesperada, corri para casa. Estava meu tio correndo atrás de tudo que fosse o preparatório para seu velório. O velório da minha tia aconteceu, meu tio muito triste, choroso. A gente acompanhou ali para e passo tudo, com muita tristeza. Até que no último momento, circunspecto, tio, ele pediu para ficar um momento a sós com o caixão da minha tia. A família toda obedeceu, os amigos todos saíram do velório. Ficamos lá fora esperando, coisa rápida. Logo a porta se abriu e ele disse que poderia seguir o féretro. Titia foi sepultada. Eu não podia deixar o meu tio sozinha.
Já no dia seguinte, após a morte da minha tia, fui lá me encontrar, conversar com ele. Eu que era tão apegada a ela e por conseguinte também com o meu tio. Ele, tio Jacinto, circunspecto, olhar vazio, semblante sereno. Eu, aguçada ainda pela curiosidade, perguntei para o meu tio: "O tio, e a foto, o retrato misterioso que a minha tia guardava? O senhor descobriu alguma coisa?" O meu tio sorriu para mim. Ele falou-me que foi a primeira coisa que ele pensou em olhar depois que ela tinha falecido. Enfim, o mistério da foto seria revelado, pensei eu, e fiquei mais atento à conversa com meu tio. E ele continuou na sua explicação. "Então, quando ela morreu", disse o meu tio, no jeito dele conversar, sabe? Devagar, calmo, sereno. "Então, quando ela morreu", meu tio até fechou os olhos, assim, pensativo nessa hora. "Eu fui até o velho baú, apanhei a chave que eu sabia onde ela guardava, mas que eu respeitava. Abri o baú, peguei a moldura, estava num saquinho, num tecido rendado que ela sempre guardou, ali embrulhadinho, tudo num pano. Mas vou te dizer uma coisa, minha sobrinha amada, eu sempre tive um respeito tão grande pela tua tia, que eu não tive coragem de olhar. E como ela nunca revelou para ninguém, nem mesmo para mim, de quem era aquele retrato, então eu achei que seria um ultraje da minha parte olhar quem era uma traição contra ela, e eu nunca na minha vida traí a sua tia. Não trairia sua tia depois de morta. Não iria olhar aquela foto sem a autorização dela." "Nossa, tio, e o que o senhor fez com o retrato?" Eu perguntei já aflita. "Ah, Neuci, tio", eu já não cabia mais de tanta curiosidade. Eu perguntei de novo: "Tio, o que o senhor fez com o retrato?" "Ah, Neuci, no velório dela, não teve aquela hora que eu pedi que as pessoas me deixassem um pouquinho a sós, aqui dentro da sala, mas ela..." "Teve sim, tio." "Então, naquela hora eu antes de fechar o caixão, sem que ninguém percebesse, eu coloquei o retrato do jeito que eu encontrei. Eu peguei o retrato sem vê-lo e coloquei junto no caixão com ela. Pensei que fosse o certo, que ela levasse aquele segredo que ela jamais revelou com ela." "Meu Deus, tio, o senhor não olhou?" Fiquei pasma. E ao mesmo tempo, sabe, eu fiquei até um pouco decepcionada, porque eu tinha certeza que meu tio tivesse visto. Como é que poderia existir alguém como meu tio, sem ter um mínimo de curiosidade? A mulher com quem ele passou o tempo de casado, 22 anos de casamento, e ela mantendo aquele segredo. Ele teve nas mãos a chance de descobrir aquele mistério. E o que ele fez? Eu não podia acreditar que ele tivesse feito aquilo. Então eu olhei para o meu tio e questionei mais uma vez: "Tio, mas o senhor não olhou?" Não, respeito a ela. Quase que eu fiquei brava com meu tio, mas coitado, ele precisava do conforto, do consolo e do abraço. O abracei. Só que aquilo não saía do meu pensamento. Não saía. E eu tive um sonho muito, muito, muito significativo. Eu sonhei que a minha tia Ercília estava feliz num sonho. E ela abraçava uma pessoa que não era o meu tio. Abraçava uma pessoa assim, jovem. Não estava velha a pessoa, não. A pessoa estava jovem. Bem mais nova que... A pessoa era bem mais nova que ela. Era um homem, mas mais novo que ela. Um moço. A minha tia tinha a idade que ela morreu, que ela faleceu. Mas ela abraçava um moço. E no sonho ela dizia assim para mim: "Elci, esse é seu pai. Elci, esse é seu pai." E nada tinha a ver com o meu pai mesmo. E ela dizia que aquele era o meu pai. Aquilo me intrigou de uma forma e de uma maneira que eu comecei a tentar interpretar aquele sonho, sabe? Até um dia que eu criei coragem e fiz amizade com o Jaime, que era o coveiro do cemitério. Eu contei para ele. Eu falei: "Jaime, eu preciso, sabe, descobrir o segredo, um retrato que meu tio colocou no caixão da minha tia. E ela tem me aparecido e ela diz que... ela apresenta para mim e diz que é meu pai. Isso tem mexido demais comigo. Você faria por mim, Jaime?" O Jaime gostava de mim. Ele era um rapaz solteiro,
E o Jaime acabou fazendo isso por mim. Ele abriu a sepultura da minha tia, que estava em gaveta, fechada com tijolos, abriu o caixão, depois já de um certo tempo dela sepultada. Ele até usou panos assim no nariz, amarrando o seu nariz, e tirou de lá o retrato. E pasmem os senhores com o resultado. Ele me entregou o retrato. O retrato era muito parecido com aquele moço que eu via no sonho. E a explicação de tudo estava atrás daquele retrato quando eu li. Atrás do retrato escrito, no papel da fotografia, mas atrás. O nome de quem era, e eu vou revelar aqui o nome: Altamiro, o amor da minha vida, o pai da minha filha, Elci. Meu Deus do céu. Então era o meu pai. Ela não era minha tia, ela havia sido minha mãe. De posse dessa fotografia, eu fui conversar com meu pai, com a minha mãe, que me revelaram a verdade. Eu era filha da minha tia. Aquele homem Altamiro, que se casou com uma outra pessoa que não ela, acabou vivendo aquele momento de amor com a minha tia e engravidou a minha tia. Só que ele não podia me assumir porque ele tinha outra família, o Altamiro tinha outra família. Mas ele foi a grande paixão da minha tia. E quando eu nasci, a minha tia entregou para que eu fosse criado então pela minha mãe e pelo meu pai, mas ela era de fato a minha mãe. O meu tio, o tio Jacinto, com certeza ele sabia disso, óbvio que sabia, mas também ele mantinha isso em segredo. E eu descobri tudo depois do falecimento dela. Lamento muito, porque eu dei carinho para ela enquanto sobrinha, mas eu queria ter dado carinho e amor para ela enquanto filha. Essa é a história que eu tinha para te contar. Meu amigo Paulinho Boa Pessoa, sou eu, a Elci. E essa era a história que eu tinha para te contar hoje, na História da Meia-Noite.